Olá, estamos começando mais um programa Mensagens para a Sua Vida. Hoje vamos falar sobre equilíbrio. Eu estava refletindo sobre um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 21, e me veio à mente aquele dito popular, aquele adágio popular que diz que tudo que é demais é veneno, que tudo que é demais é prejudicial. E eu entendi que nós precisamos muito na nossa vida buscar algo chamado equilíbrio. Em Provérbios, capítulo 3, do versículo 21, mais exatamente até o 26, o versículo diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista e trarão a você algo como o enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Olha só, como fazer para viver isso na nossa vida? Como fazer para alcançarmos o equilíbrio, para que nós possamos ser mais seguros, para que nós possamos ter uma atitude mais condizente com a vida daquele que busca uma vida em Cristo e manter a calma no momento difícil e saber como agir e não se deixar levar pela situação. E que tipo de equilíbrio nós estamos falando aqui? Olha só. Em que nível de equilíbrio nós estamos andando agora? Você verá que por mais equilibrado que possa parecer, você perceberá que nós estamos indo a um nível muito mais alto de performance equilibrada. E não é só a aparência de equilibrado, mas na integridade de todo o seu ser, do mais profundo do seu ser. Mas o que é o equilíbrio? Teoricamente, se nós formos analisar o conceito de equilíbrio, é a capacidade de manter-se de pé, mesmo que seja sobre uma corda, um fio, como aqueles equilibristas que andam sobre uma faixa, uma corda, um cabo e se equilibram, ou seja, nem para um lado demasiadamente, nem para o outro, mas seguindo uma linha de ação. A estabilidade emocional é a estabilidade social, a estabilidade física e a espiritual. Viver com temperança e virtude de quem domina os seus desejos e os impulsos. Também tem um versículo que diz lá em Romanos 14:17 que porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e a alegria no Espírito Santo. Então, viver de maneira equilibrada é muito mais do que sobreviver, porque quem sobrevive faz o que é possível para se manter vivo, mas quem vive a vida usufrui de tudo aquilo que ela pode dispor para você dentro do seu contexto de vida, do seu contexto de mundo. Então a vida, ela não é só comer e beber, mas também ela não é deixar como está para ver como é que fica. Nós podemos perceber que aqui nós aprendemos algo muito importante sobre o equilíbrio entre só comer e beber, que nos leva ao entendimento
daquela pessoa que tem um excesso de preocupação com a vida e está muito ligada às coisas da terra. E quando o versículo fala sobre justiça e paz, nós começamos a entender a pessoa que ela é equilibrada, ela não busca demais ou demasiadamente ser uma pessoa extremamente justa ou quer que a justiça seja sempre praticada, mas é justa a partir do momento que ela tem também uma paz interior que orienta as suas ações, que lhe dá uma direção. Ou seja, se eu não tenho paz, talvez eu esteja sendo injusto com alguém. Agora, se eu tenho paz, então eu creio que eu agi da forma correta, né? Mas não agindo como um cego que sempre vai achar que está certo. Nós estamos falando de um equilíbrio onde, em primeiro lugar, a verdade ela prevalece sobre todas as coisas e você tem que ser verdadeiro em primeiro lugar com você mesmo. Então você tem que reconhecer quando você é injusto e você vai ter paz no seu coração quando você estiver agindo com justiça, com atos de justiça. Porque a paz ela indica que existe um equilíbrio nas suas ações. Então o ser humano que não tem paz, ele provavelmente ele não é uma pessoa equilibrada, ele não tem equilíbrio e age ao seu bel prazer e muitas vezes se torna insensível e por isso acaba sendo injusto e não reconhece isso nas suas ações. Então o equilíbrio ele está muito ligado a você também ter o senso de justiça e você também ter a sua mente, né? A sua alma, ela tem que estar em paz. Toda vez que você comete um pecado, a sua alma se agita. Toda vez que você sai do caminho, sai da presença de Deus, a sua alma se agita. Então, quando você perde essa paz, você começa a se tornar uma pessoa explosiva, você começa a se tornar uma pessoa que dá aqueles rompantes, né, de respostas muitas vezes grosseiras e age totalmente fora daquilo que nós entendemos que uma pessoa que tem uma determinada postura, que é uma pessoa agradável, educada, sensível ao sentimento dos outros e que vive a sua vida sempre procurando ter o equilíbrio da justiça e da paz. Então, eu quero dizer para você que o equilíbrio ele tem se tornado um tema recorrente nas Escrituras, por determinados versículos e passagens onde as pessoas são chamadas a uma sobriedade, a um equilíbrio, a uma paz. E Jesus disse: eu vos dou a paz, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento. Porque para viver essa paz é preciso ter um determinado entendimento. Então, é importante refletir na importância de manter todas as áreas da sua vida, certo? Em harmonia. Você precisa ter uma harmonia e agir, né, dentro de padrões, de princípios, para que você possa estar agindo de forma adequada a uma pessoa equilibrada. Um dos versículos que destaca a necessidade o Eclesiastes, lá no capítulo 3, no versículo 1, e ele faz uma afirmação que denota um certo equilíbrio. Ele diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então esse versículo ele nos lembra que a vida é feita de ciclos. Então a cada dia, né, você vive os acontecimentos daquele dia e dentro daquele dia você tem que tomar atitudes, ações, decisões e para que você possa ser mais assertivo você precisa ter paz e essa paz vai te dar um equilíbrio. Por quê? Porque para tudo há uma ocasião, né? Então esse versículo ele nos dá esse entendimento de que a vida é feita de ciclos e que a gente precisa encontrar o momento certo para agir dentro desses ciclos.
refletindo sobre a importância do equilíbrio em nossas decisões. Provérbios, no capítulo 3, ali do 21 até o 24, diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, e nunca os perca de vista, pois eles trarão vida a você e serão como um enfeite para o seu pescoço, e então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Atualmente, muito se tem falado sobre esse equilíbrio emocional, e não é para menos, porque isso tem feito uma grande diferença na vida das pessoas que procuram esse equilíbrio. Isso tem trazido maturidade e tem mudado as atitudes das pessoas que crescem com essa busca. O número de pessoas com doenças emocionais aumenta a cada dia. E nos últimos anos, as estatísticas apontam para um crescimento muito grande. E devido às instabilidades sociais e econômicas, aos problemas de saúde, aos problemas do mundo em geral, ao contexto mundial, onde nós vivemos períodos de guerra em alguns lugares, guerras sociais, guerras políticas, guerras ideológicas, enfim, de toda a espécie de guerras. E isso tem trazido, junto a uma falta de segurança, muitas vezes na sociedade, e a falta de condição financeira, e enfim, uma série de problemas tem trazido, uma série de problemas para as pessoas, e as pessoas acabam se sentindo afetadas por isso e acabam perdendo o equilíbrio, o medo, pensamento acelerado, a depressão e a ansiedade, enfim, são problemas muito comuns nos dias de hoje. E isso tudo pode ser superado, pode ser curado quando você encontra uma vida de paz, uma vida de equilíbrio em Deus, no seu relacionamento com Deus. Você vai trabalhando as áreas da sua vida, não espiritualize tudo e não racionalize tudo. Então esse é o ponto de equilíbrio. Você tem que cultivar o conhecimento do lado do ser humano, estudar o ser humano, como ele deve ser estudado, compreendido, entendido na sua psicologia, nas suas funções, e também buscar o consolo, o conforto, a segurança, também cultivando uma vida espiritual ativa. Eu quero dizer que o equilíbrio ele não é algo gerado exteriormente, ou seja, o equilíbrio não é conseguido de fora para dentro, muito pelo contrário, ele começa no nosso interior, e afinal de contas é do interior que brotam os pensamentos, e os pensamentos levam as pessoas a terem comportamentos, e o nosso homem interior ele precisa ser alcançado e transformado para que nós possamos viver realmente de forma equilibrada. Um grande exemplo de uma pessoa que perdeu o equilíbrio no momento que não deveria é o apóstolo Pedro, que quando estava ali próximo de Jesus, os soldados chegaram para prendê-lo, e ele então, num ímpeto de defender Jesus, ele puxa de uma espada, conta a história na Bíblia, e Jesus então chama a atenção dele, e Jesus ele faz mais um milagre, ele restitui aquele ferimento, e ele diz a Pedro, ele estava agindo de forma errada, ou seja, de forma desequilibrada, não era a forma adequada para aquele momento. Jesus se mostra ali, então, uma pessoa muito equilibrada, uma situação complexa, difícil, que ele sabia que iria ser uma situação que levaria ele à morte, mas mesmo assim ele manteve a sua calma, a sua paz, e mesmo sofrendo, mesmo talvez com o peso da responsabilidade nos ombros, mas ele não perdeu o equilíbrio, não perdeu a serenidade, não perdeu a calma. Amém? Então é isso que é importante a gente entender, certo? Então, na história humana, muitas vezes, extremos são permitidos, problemas nos alcançam, problemas são criados, ou problemas aparecem diante de nós, para que no final de tudo a gente entenda uma coisa:
A gente vai ser reconhecido como uma pessoa equilibrada ou como uma pessoa desequilibrada, né? E equilibrada se soubermos lidar com as situações, e desequilibrados se nós não soubermos lidar com as situações e ficarmos apavorados, ansiosos, enfim, agirmos de forma que, na realidade, nos denuncia, né, pela falta da presença, certo, de Jesus na nossa vida, porque se nós temos Jesus é equilibrado, Jesus é calmo, Jesus tem paz, e Ele, quando entra na nossa vida, quando nós vivemos essa vida em Cristo, nós automaticamente precisamos entender que precisamos ter isso como características, né, de uma vida em Cristo. Então, a pessoa que não tem paz, que não tem equilíbrio, quando elas estão com problemas, quando as coisas dão errado, quando o projeto não acontece, então ela age muitas vezes enfurecida, reclamando, impaciente, ansiosa, e normalmente é uma pessoa que nunca está feliz com nada que alcançou e vive infeliz e murmurando, né? Aquele estado de murmuração: comigo nada dá certo, isso sempre acontece comigo. Então ela traz uma carga, né, com ela, que às vezes ela se torna uma pessoa até pesada, né, de conviver com ela. E sabemos que a murmuração, ela é um sinal do quê? De ingratidão, né? Se você está reclamando, é porque você não está satisfeito, é porque você não está feliz com o que você já recebeu e não valoriza o que conquistou. Então você vive olhando sempre para o que falta. Então essa é uma característica muito forte de uma pessoa que não tem equilíbrio, que não tem paz e que precisa ainda, né, de uma grande transformação na sua vida. Por outro lado, uma pessoa que tem equilíbrio, que tem paz, ela é totalmente diferente. Por mais que existam dificuldades, ela está sempre bem, né? Ela se mantém na sua posição. Então ela está sempre tranquila e ela não culpa ninguém pelo que dá errado. Ela é grata pelo que tem e ela sabe ser grata apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Ela não murmura e ela não reclama, mas ela coloca diante de Deus os seus medos, as suas frustrações, e ela entrega para Deus e vive o presente, pois ela sabe que as coisas não estão no seu domínio. Então ela sabe e ela aceita que cada dia tem o seu próprio mal, e que, ao invés de ficar vivendo ou focando no problema, ela também entende que muitas vezes existem também dias em que milagres acontecem, em que bênçãos chegam à sua vida. Então ela tem um equilíbrio entre o dia mau e também o dia bom. Mas ela entende, acima de tudo, que ela não tem o domínio, né? Pois o domínio é de Deus. Então ela faz o quê? Né? Ela confia, certo? Então o equilíbrio que nós queremos apresentar aqui, que a gente hoje trouxe para que vocês possam refletir, é o equilíbrio que dá a uma pessoa o autodomínio. E o domínio é fruto do Espírito Santo, que faz com que a pessoa seja o quê? Sóbria, serena. Ela não é uma pessoa estática, ela não deixa a vida levar, mas ela vai fazendo a sua parte, ela vai buscando cumprir aquilo que cabe a ela, certo? Mas ela vive sabendo, né, que as coisas que são impossíveis dependem, né, do mover de Deus, dependem do milagre de Deus, mas ela sabe que tem que fazer a sua parte. Então ela tem um equilíbrio entre saber as suas responsabilidades e saber também aquilo que na verdade, uma condição que só Deus pode fazer. E ela não murmura por isso, não reclama por isso, mas ela entende e vive isso na sua vida. Então ela é uma pessoa que não se ressente por palavras e ela nem se entristece quando algo dá errado, pois ela tem o quê? Uma confiança inabalável em Deus. E isso faz com que ela tenha calma e com que ela tenha paz, tornando-se uma pessoa equilibrada. Bom, agora você pode olhar para dentro de você e escolher quem você quer ser. Você quer ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem calma, que não tem paz? Ou você quer ser uma pessoa grata, uma pessoa
equilibrada, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que confia em Deus e que sabe os seus limites e sabe que para Deus nada é impossível. Agora você pode escolher. Lembre-se, a vida lhe retribuirá de acordo com a sua escolha. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine, te abençoe em nome de Jesus. Amém.